O tema dessa palavra hoje, já que vamos falar sobre família, eu estava pedindo durante toda a semana, e eu faço isso, quando tenho a oportunidade de ministrar, eu começo a pedir uma palavra do Senhor. Porque sermões existem muitos, mas hoje uma pregação e uma ministração específica para o seu coração. Então é isso que eu peço ao Senhor. E o tema dessa ministração, como hoje vamos falar de família, nada melhor do que nós entendermos um problema que tanto os pais enfrentaram, como enfrentam, como filhos também enfrentam, chamada rejeição. Então hoje nós vamos falar sobre rejeição. Salmos 139, versículo 1. É um salmo conhecido, você vai perceber. Vamos ler até o versículo de número 18, que diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Amém? Vamos orar. Pai, Te apresentamos esta palavra e colocamos toda a nossa dependência no Senhor, naquilo que o Senhor preparou para a Tua igreja, aquilo que o Senhor preparou para o Teu povo, aquilo que o Senhor preparou para esta noite. Que hoje, Pai, o Teu poder possa nos curar, nos tratar, nos renovar. Que hoje possamos sair daqui curados e transformados pelo poder do Teu Espírito. Pai, toma a direção de tudo. Que o Teu nome seja glorificado nessa noite. Que esta palavra venha de encontro às necessidades do Teu povo. Pai, é o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém.
Aplauda o Senhor, queridos. Podem ficar à vontade, podem sentar. Por que falar hoje sobre as raízes da rejeição? É um tema bastante importante e que está presente dentro das famílias, e muitas vezes somos vítimas deste problema. E quando falamos de raízes, é porque é algo que gerou esta rejeição. E o que é a rejeição quando falamos de rejeição? A rejeição, ela é uma ferida, é uma dor, e que ela se encontra e se enraiza dentro de nós. E ela nos causa muitos problemas. Eu posso dizer, inclusive, que a rejeição, ela é uma das principais raízes de problemas emocionais que todos nós enfrentamos. E algumas fontes da rejeição, elas podem ser identificadas, digamos assim, como causa. E uma das principais causas, queridos, da rejeição e das raízes da rejeição, onde se origina a rejeição, é dentro da família. Por quê? Porque somos seres relacionais. E se isso não fosse uma evidência de que sofremos rejeição, nós não nos abalaríamos com os problemas dentro de casa. E quando passamos problemas dentro de nossas casas, nós vamos enfrentar essas dores. E quando enfrentamos esses problemas, principalmente na infância até a adolescência, eles vão depois gerar frutos. E depois nós vamos falar quais são esses frutos da rejeição. Mas eu quero identificar aqui por que o problema da rejeição ele acontece dentro da família. Porque existe um mútuo relacionamento e troca de sentimentos que compõe o núcleo familiar. E quais são esses sentimentos? O sentimento principalmente de respeito e de amor. Tem um autor chamado Emerson Eggerichs, eu acho que é mais ou menos a pronúncia, confesso que não sei a pronúncia correta, mas é mais ou menos isso. Emerson Eggerichs, ele é um sociólogo e também teólogo americano, e ele escreveu um livro, primeiro chamado Amor e Respeito. O amor que elas precisam e que a esposa precisa, e o respeito que o marido necessita. Identificando que no relacionamento, isso é comprovado inclusive pelo texto bíblico que diz: maridos, amai vossa como Cristo amou a igreja. Isso é pesado, hein? E para as mulheres, sejam submissas. Então, o que diz para a esposa? A esposa se submete ao teu marido, né? Então, essa sabedoria bíblica, ela é evidenciada no relacionamento dentro de uma família. Então, por exemplo, uma mulher, irmãos, ela não aceita não sentir uma mulher não consegue lidar com o sentimento da percepção de não ser amada. Pode ver, quando tem uma discussão entre um casal, o que geralmente a mulher responde? Tu não me ama. Não é verdade? E quando o homem responde para a mulher, o que ele fala? Ele fala assim: tu não me amas mais. É difícil o homem falar isso. O que o homem fala geralmente? Tu não me respeita. Não é isso que acontece dentro do relacionamento? Mostrando que essa troca de sentimentos na ciência da religião nós chamaríamos de fenomenologia, né? Que é a manifestação de algo que eu vou estudar. Mas é um fenômeno que tem dentro do relacionamento. Irmãos, para um casal andar bem, tem que ter esse mútuo relação bem alinhada. O marido precisa demonstrar com as suas atitudes, em todos com o contexto familiar, amor para com a sua esposa. Amor nas palavras, na sinceridade, no comportamento,
na provisão. Isso, segundo também aquele autor agora, As 5 Linguagens do Amor. Me lembrem aí, vocês que gostam de ler também. Quem é o autor As 5 Linguagens do Amor? Me fugiu agora. Me ajuda aí, bispa. As 5 Linguagens do Amor, o autor. É importante. Eu vou já lembrar, está aqui na... O que esse autor ele trata? Ele fala que as pessoas, elas têm formas de perceber o amor do outro. Então, por exemplo, tem pessoas que têm a linguagem do amor, por exemplo, é receber presentes. Tu pode ver, tu pode fazer tudo, a pessoa não se alegra, mas dá um presente para ela. Tem pessoas que têm linguagem do amor, que é receber presentes. Principalmente aquilo que ela quer receber também, né? Algo que ela esteja precisando, assim. Acho que de modo geral todo mundo gosta, mas eu digo assim, eu conheço pessoas que a linguagem, tu pode ajudar a fazer tudo, mas dá um presente para a pessoa. Tem outras pessoas que a linguagem do amor é você fazer coisas para ela. Por exemplo, até uma coisa simples, lavar um banheiro dentro de casa, lavar uma louça. Quando ela percebe que você dobrou a roupa para ela, varreu a casa, foi fazer algumas compras para ela. Quando ela percebe isso, você está comunicando amor. São 5 linguagens principais, essas são uma das que eu estou citando aqui, que esse autor ele trata no livro dele. Pois bem, então existe essa troca de mútuos sentimentos dentro da família. E aí, trazendo para o relacionamento entre pais e filhos, acontece a mesma coisa. E quando eu converso com alguns casais, eu sempre falo o seguinte. Por exemplo, um pai, irmãos, ele não aceita em hipótese alguma. Ele pode ser o homem ou a mulher mais errados do mundo, mas ele não aceita desrespeito por parte do filho. Sim ou não? Não aceita. Não interessa o que o seu pai é, me respeite, não é assim? Por quê? Porque tem um mandamento que fala: honra teu pai e tua mãe. E você quer ver um pai ficar arrasado, é um filho que despreza e desonra o pai. Irmãos, é um problema muito sério. Quando o pai percebe que ele está sendo desonrado, que ele não é comunicado, ele não é considerado, sabe, ele percebe alguma falta de comunicação para com ele, ele não aceita em hipótese alguma. Da mesma forma, um filho que não percebe o amor dos seus pais, ele se revolta. Um filho que não percebe o amor dos pais, ele é um filho rebelde, é um filho que vai se opor. Porque um filho também, sem perceber, não aceita sentir o desamor por parte dos pais. O que é que o filho, quando tem uma briga entre pai e filho, o que é que o filho fala? O senhor e a senhora não me amam. É assim. E quando um pai está discutindo com o filho, às vezes, se isso vier a acontecer, o que é que o pai fala para o filho? Você não me respeita, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, não é assim? Porque existe esse conjunto de relacionamentos que estão dentro da família. Quem está entendendo? Amém? Então, quando eu estava falando, quando eu converso com alguns casais, eu falo assim, essa mesma ideia se aplica para dentro do relacionamento também, né? Se aplica para dentro do relacionamento. Se o marido não abrisse mão de amar a sua esposa, e a esposa não abrisse mão de amar, ou melhor, de respeitar o seu cônjuge, com certeza o casal vivia bem. Agora a questão é que às vezes a esposa até se submete ao marido, mas ele não consegue demonstrar o devido amor. E às vezes o contrário também. A mulher ama o marido, dá prova do amor, mas ele não, ou melhor, ele dá prova de amor, mas a mulher não respeita, né, o marido. Então existe esse conjunto, isso aí é tese comprovada, né? Isso é praticamente uma evidência de que tudo isso acontece dentro dos relacionamentos, tá? Mas aí temos alguns problemas que se dão dentro dos relacionamentos, quando nós temos esse alinhamento não tão alinhado dentro das famílias. Que um deles, que nós estamos falando hoje, que queremos focar nisso, é a rejeição. E irmãos, eu tenho quase que certeza que todos nós já sofremos com a rejeição, sim ou não?
a maioria também até de problemas que carregamos hoje são frutos da rejeição. Então o que acontece? Dentro das famílias é onde mais se evidencia os problemas de rejeição. Às vezes o pai trabalha demais, dá presentes demais, mas dá presença menos. Ou seja, geralmente o pai dá a seguinte desculpa: mas eu trabalho muito, eu tenho que comprar as coisas para você. Só que até o filho entender isso, só quando ele estiver muito maduro e ele for um dia pai, é que ele vai entender isso. Poxa, o papai ralava muito para me dar o melhor. Então, mas só que você não pode esperar o filho ficar adolescente. Eu tenho que tentar de alguma forma ser amigo também dos filhos, não é verdade? Ser amigo, né? Estar próximo, entender as dores deles, né? Porque se eu não tenho uma linguagem de afeto, e às vezes os pais têm esse problema, porque como que eu vou dar algo se eu não recebi? Às vezes o próprio pai é vítima da rejeição. E como que ele vai dar? E até o filho entender isso. Por isso que existe a igreja que está lhe orientando. Por isso que existem livros que nos instruem. Por isso que tem a Bíblia, por isso que tem os pastores, para que nós possamos ajudar nesse particular. Então, uma dor que muitos filhos carregam, e você também é filho, pai também foi filho ou ainda é filho, é o problema da rejeição. Porque nós precisamos receber carinho. E muitos aqui, irmãos, é daquela geração que o pai praticamente não conversava, fazia só olhar. E o que esperava ele quando chegava em casa? Peia e bolo, irmãos. E aí, irmãos, eu não sou contra a correção, só que a correção tem que ser feita com propósito. Você vai pegar um bolo, você vai ficar de castigo, porque você quebrou isso, você desobedeceu, você me fez vergonha. Porque senão ele vai criar uma revolta e não vai saber por que ele está sendo corrigido. E aí nós temos, quando não é 8 é 80, né? Tem aqueles que já corrigem duramente e tem aqueles que o filho faz o que quer. Não é verdade? Ah, o bichinho. Né? Até de filhos baterem na face do pai, irmão. Não deixe em nome de Jesus. Né? Porque aí você está criando um bichinho aí que vai dar problema, irmão. O leão vai crescer e ele vai virar uma fera. E aí vai ser problemas sérios, né? Então a correção também, irmão, tem que ser proporcional, né? A gente não pode... Até, por exemplo, quando você vai falar com alguém, você tem que também medir suas palavras. Porque uma hora que nós também falamos coisas exageradamente que magoam, né? E aí geram feridas que ficam ali anos e anos para serem retiradas, né? Então vamos lá, deixa eu caminhar aqui para a conclusão. Outros problemas, por exemplo, que carregamos de rejeição, que podemos gerar, é justamente também uma criação muito exigente ou muito perfeccionista, aonde não se tolera o filho errar. Quem cresceu nesse contexto sabe que você cria uma rejeição porque fala: bom, se eu errar, o meu pai não vai me aceitar, não é verdade? Então, ou recebeu sempre aquelas palavras, né, de: ah, você não vai ser nada, e isso, você vai ser que nem seu pai, você vai ser que nem teu avô, você vai ser que nem teu irmão. Problemas que vão alimentando rejeições. Pais também, irmãos, que querem, por exemplo, que os filhos sigam aquilo, por exemplo, profissões que eles querem, né? Não, quero que você seja isso. Não chegam e conversam às vezes com o filho para saber meu filho, o que você sonha em ser? Quando eu pensei, irmãos, em ser pastor, um tio meu chegou comigo, riu na minha cara e falou assim: deixa de brincadeira, sai dessa, rapaz, vai estudar, vai ser um engenheiro, vai ser alguma coisa que preste. E aí, irmãos, aquilo levou um tempo para sair do meu coração, né? Hoje eu já falo isso aí como uma libertação, mas aquilo me causou uma dor, né? Porque ele não foi sensível àquilo que eu estava buscando, né? E quando eu fui liberto em Cristo Jesus, eu pensei: bom, a única coisa que me resta é entregar a vida por aquele que me salvou, que me resgatou. Então, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, abri mão dos meus sonhos humanos para viver os sonhos de Deus. Eu estou falando de mim, né? Então, temos também os próprios pais, como eu falei, que sofreram com a questão da rejeição.
Eu acho que se você começar a refletir no que nós estamos falando, você talvez vai começar a identificar alguma rejeição, né? Nós também vemos muito isso na vida de pessoas que foram, por exemplo, adotadas, né? Que geralmente nós chamamos filhos do amor, mas não é filho do amor, não, é filho mesmo, porque pai é quem cria, não é verdade? E eu sempre falo para aqueles que foram adotados o seguinte, eu falo, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, primeiro que você é filho, porque também em Cristo nós fomos adotados, e não tem, eu quero chamar aqui os adotados da terra, não existe isso, irmão. Vamos chamar meus filhos, que somos todos filhos de Deus. Quando Jesus nos adotou, somos filhos e acabou-se, não é verdade? E eu sempre falo para aqueles que foram adotados, geralmente aqueles que foram adotados, se foi adotado é porque tem alguém que adotou. E eu falo, olha, veja isso, a Bíblia fala que Deus, Ele é o pai do órfão, né? E se você teve uma família, isso é a misericórdia de Deus. Se você teve, então, olha, eu tento levar eles a olhar para um outro ângulo, pelo um outro lado. Geralmente nós somos condicionados a olhar as coisas apenas por um ângulo, né? Então, queridos, nós temos toda essa problemática. Outros problemas de rejeições que nós enfrentamos no meio das amizades. Às vezes você gostava muito de alguém, tinha uma amizade muito legal, e aquela simplesmente te rejeitou. Às vezes trocou a amizade, né? Não gosta por algum motivo. Isso acontece muito ali na pré-adolescência, no início ali ali no ensino fundamental, tem muito isso, né? Aquela colegagem, aí entra outra colegagem ali, toma a amizade, aí a pessoa fica para baixo, sabe, perde, poxa, meu amigo que jogava bola comigo agora não joga mais, você joga com esses boleiros agora, e aí a pessoa começa a se sentir o quê? Excluído, e aí isso vai gerando problemas, né? Isso vai formando uma personalidade de rejeição. Outros problemas também, problemas de relacionamentos. Quantos aqui, irmãos, não foram rejeitados por alguém? Talvez estavam próximos de casar e, atenção, isso aqui é muito sério, hein? Estavam próximos de casar com alguém que amavam, que tinha um sentimento, e a pessoa do nada falou, não, eu acho que não vai dar certo, eu acho que Deus tem outra pessoa para você, eu acho que nós avançamos demais, eu acho que não... Legal, segue a tua vida. E a pessoa, para não ficar sem ninguém, cai na primeira pessoa que fala, sou seu paraíso, né? Eu sou o seu, como é que chama? Eu sou a sua rocha. Vem que eu vou ser seu príncipe encantado, ou sua princesa encantada. E a pessoa fala assim, é de Deus. É de Deus porque olha só, eu peguei um fora, mas Deus enviou outro. Olha a lógica do crente, né? E aí, irmãos, quantos aí, irmãos, estão pagando até hoje? Porque a rejeição, o problema da rejeição, não é verdade? Outros problemas também que enfrentamos, irmãos, sobre rejeição, que estão principalmente nas mídias, não é verdade? Pelo padrão que a mídia impõe. Eu li uma vez um livro do Augusto Cury, minha apóstola, que falava sobre ele chama, né, da ditadura, acho que ela foi lá atrás, né? A apóstola tá aí? Não, né? Foi lá atrás, né? Tá ali a apóstola. Ele falava sobre a ditadura da beleza. A mídia, ela impõe um padrão. Cabelo chapeado, aqueles negócios que tatuam, que os vídeos chamam de sobrancelha, né? Que tatua, tipo uma tatuagemzinha que fica, né? Eu não sei como. Tem um irmão, a irmã Bruna tá aí, irmã Bruna, eu sei que a senhora faz um negócio bem legal, né, senhor? Tem um outro, não, sinceramente, tem um que pinta, irmãos, olha, vou ser sincero, disse que eu faço irmãs. Faça isso não, irmão, não pinta não. Faça aquele que parece que assim, revitaliza os fios, né? Fio a fio, esse aí vai ficar top, mas quem não pinta aquele não, porque desbota, irmão, fica um negócio. Não, é sério, é sério. Eu conheço uma, ai Jesus, estou gravando, não posso nem falar, irmão. Conheço mais varoas aí, irmãos, que eu não sei, eu fico olhando assim, eu quero falar, irmão, para ajudar, irmão. Eu falei, meu Deus, o varão não tem coragem de falar para ir casado, sabe? Não, assim ficou. Eu entendo que precisa, às vezes a pessoa perde, né, um pouquinho ali os fios, né, tem que dar um retoque, mas não tatua não, irmão. Faz um fio a fio. Olha ali, ó, irmã Bruna, receba essas irmãs lá no seu salão. Olha, vocês estão convidadas a irem lá no salão da irmã Bruna, amém? Você vai sair top dali. Aí ensina embaixo, ali é profissional de mão cheia. Então, mas olha só, a mídia, as irmãs se divertem lá atrás, né? A mídia, ela impõe um padrão, não é verdade? Não impõe um padrão.
Qual é o padrão que impõe, né? A mulher de short curto e um tal de uma tatuagem, irmãos, que vai até lá. Eu fico querendo entender qual é a lógica, né? Aí a pessoa se obriga a usar um short curto para poder mostrar a tatuagem. Eu fico tentando entender, irmãos, é sério, eu não estou ridicularizando, não. Eu tento entender algumas coisas. Aí quando não é o padrão, aquele alargador, irmão, que a orelha fica assim, ó. É sério, inclusive existe uma cirurgia plástica para reconstruir essas... eu esqueci como chama essa parte daqui da orelha, mas... essa partezinha aqui para reconstruir, né? Uma reconstrução da orelha novamente. Então, alguns padrões que impõem, né? Agora eu vou usar uma tatuagem no pescoço, porque tinha um varão que estava louvando lá, e vem Espírito Santo, irmãos. Não entra na minha cabeça esse Espírito Santo. Porque, irmãos, todo respeito, eu leio a Bíblia. E aí, o cara vai ter que me comprovar na Bíblia que esse negócio é sério. Porque olha só, a Bíblia fala, irmãos, que quando o Espírito Santo vem, ele escreve as leis de Deus no nosso coração. Então, no mínimo, num jovem desse, devia ter um certo temor. E aí eu assistindo o clipe, eu olhava mais para a orelha dele do que para o louvor. Então não é Cristo que ele quer exaltar. Ele quer se autopromover e corromper a juventude. Aí o jovem chega em casa: não, mamãe, é porque eu vi lá o cara da banda tal lá na internet usando alargador, não sei o que. Claro que se você veio do mundo é uma coisa, mas você está em Cristo, para que chamar atenção? Sabe, aí tatua no pescoço, aí na perna, e... ai, Jesus, é um negócio que não entra. Não entra. E eu não ia caindo nisso, irmão, quando eu era adolescente. Porque quando eu tiver sair de casa, eu vou fazer uma tatuagem. A bispa faz, que eu vou tirar na faca. Eu falei: Senhor, irmãos, sem o Espírito Santo a gente faz muita... Vamos falar aqui em Manaus, né? Nossas leseiras baré, né? Leseira baré. Nunca entendi isso porque leseira baré, né? Mas aí isso é discriminação, né? Acho que falando de outra forma, a gente pode nem falar isso porque pode ser até um preconceito, quem entender de outra forma, né? Mas assim, temos os nossos momentos de... eu tinha uma prima, que uma vez a mãe foi para a reunião, né? Dela lá, aí foi para a diretoria, né? Aí olha a desculpa dela: tia, a mãe tá ali, ela vai rir, todo mundo tem 10 minutos de leseira. E esse foi meus 10 minutos de leseira. Então, queridos, a questão da rejeição é algo muito sério. Então a mídia, ela impõe um padrão, não impõe? Um padrão. Se o cara viu lá na rede de televisão, na rede social, então o jovem, né, fica vulnerável a isso. Por quê? Porque isso é uma forma dele tentar ser notado, né? Bom, se a minha mãe não dá a mão, então não é possível que ela não vai ver minha tatuagem. Não é possível que ela não vai ver o meu piercing. Não é possível que ela não vai ver meu umbigo, né? Não é umbigo não, tá, irmão? É umbigo, tá? Em nome de Jesus. Olha só. Agora, quais são as consequências da rejeição? A rejeição, ela causa uma personalidade vazia. Porque se você tiver uma personalidade completa, você não precisa se moldar ao mundo. É o que a gente fala na faculdade, irmãos. Eu fico preocupado quando o jovem for para a faculdade. Mas eu digo, não se corrompa. Porque o que tem de pessoas ali para corromper em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Droga, prostituição, doutrinas estranhas, negação da existência de Deus, ceticismo muito forte, muito forte. Tem lá um professor lá, cabecinha lá, e o cara se empolga: uau, o cara é o cara. Não, ele é um ser humano normal, irmão. Só tem uma teoria na cabeça dele. E ele acha que é o cara. E você precisa ir bem moldado. A universidade, ela é muito positivista. O que é isso? Quem já ouviu falar de Augusto Comte? Augusto Comte, ele foi um positivista que criou a religião positivista, de que tudo tem que estar dentro de uma caixinha, e se nada se comprova empiricamente, ou seja, na prática, deve ser descartado. A ciência passaria a ser a nova religião da sociedade.
Então, na área de humanas, isso aí é muito evidente, né? Isso é muito forte. E se o jovem, por isso nós temos tentado preparar o jovem, guardar a fé do jovem. Porque na faculdade, irmãos, é algo muito propício para o jovem se perder. Muito propício, muito propício. Você tem que filtrar muito, né? Então, uma personalidade vazia, ela é uma consequência da rejeição. Diga, uma personalidade vazia, ela é consequência da rejeição. E aí, queridos, nós vamos criando dependências emocionais. Eu dependo de uma pessoa, eu dependo de outra, eu dependo de um celular, eu dependo de um carro, eu dependo de uma casa, para que você se sinta, para que aquilo venha preencher o teu coração. E na verdade a rejeição é um problema de uma personalidade que não está evidenciada, encontrada. Ela está perdida aí tentando se achar. Só que aí, queridos, nós temos um outro problema. A rejeição, ela vai gerar frutos. Diga, a rejeição, que era uma raiz, ela vai crescer e ela vai gerar frutos. E quais são alguns dos frutos da rejeição? Eu quero falar de 18 aqui, porque eu quero saber se você consegue identificar algo na sua vida sobre o que nós estamos falando. Um dos pontos, irmãos, da rejeição, que é fato, é a rebeldia. Toda pessoa que passou por rejeição, ela vai desenvolver uma atitude revoltosa. Ela vai ter uma atitude de revolta contra a sociedade, contra o sistema, contra, contra partido político, contra empresas, contra a igreja, contra os pais. Ela acaba demonstrando isso dentro de algum ramo dali onde ela está habituada. E geralmente isso acontece muito dentro de casa, né? Quando vê um filho muito rebelde, muito... E nem um pastor, né? A gente vê um irmão que está muito assim, né? Fora, a gente vai conversar, a gente sempre acha que vai identificar alguma coisa. Então, rebeldia, e diga também, rebeldia e revolta, né? A pessoa está revoltada, né? Aí por exemplo, a gente identifica muito a questão de problema de uma personalidade vazia entre os jovens. O nosso apóstolo nos ensinou muito isso. Você vai lá no perfil do jovem, você vê lá 2 pontinhos, traço, uma interrogação que você não entende nada, aí underline, arroba, e bota um negocinho que só o jovem entende que é do círculo dele. Ele não põe o nome dele. Uma vez o apóstolo contando uma situação, não vou falar o nome, né? Mas havia uma pessoa que usava um outro nome. E a pessoa era bem revoltosa e tal. O apóstolo, você se chama fulana. Falou o nome dela. Foi na ferida, irmãos. Porque a pessoa, para não aceitar o nome, ele cria codinomes. Já pensou? Não, meu nome é Ives com 2 Y. Não, mas no meu registro só tem um. Então é um, acabou, é o teu nome. Irmãos, essas coisas aí é problemática. Outro problema de amargura e indisposição para perdoar. Diga, indisposição para perdoar. Você vê aquela pessoa, irmão, perdoa. Não, irmão, eu pode falar, não vou perdoar. Uma vez, irmãos, eu passei uma situação inusitada. Pedi perdão, inclusive, não me lembro do caso ocorrido. Mandaram uma mensagem para mim nas redes sociais. Aí, beleza, eu falei, quem é? Sou fulana, você não lembra de mim? Aí fui lá, olhei a foto, vi o nome. A pessoa totalmente cabeça virada, cabelo verde, cheio de tatuagem, pino, um negócio meio assim, rock and roll, aquela coisa. Eu olhei, mas falei, mas é familiar. Aí eu lembrei. Falei, é filha de fulano. Eu falei, sim, filha, o que tá acontecendo? Eu só quero que o senhor saiba o mal que o Senhor gerou no meu coração. Aí o mal que eu gerei no seu coração, mas de que maneira, filha? Que eu não estou recordado. Lembra lá do tempo da igreja tal, e que o senhor falou assim com a sua esposa, e desde lá eu trouxe essa mágoa no meu coração, e quero que o senhor entenda que o senhor fez uma pessoa infeliz nessa terra. Aí começou. Aí eu falei, vou aproveitar para evangelizar. Falei, quando é que aconteceu, filho? Isso aí. A pessoa começou a relatar.
Aí eu falei, foi mesmo. Eu falei, olha, eu peço perdão para você por isso, eu não sabia que isso tinha causado algo para você. E nem, sinceramente, não sei porque que isso para mim, isso não é motivo algum para você estar falando isso, eu não vi. Mas ela falou, não, eu quero que você saiba que você causou um dano. Eu falei, olha, ela falou, até eu gosto de Jesus, é um cara maneiro. Eu falei, opa, ela falou Jesus, então eu vou entrar agora. Eu falei, Jesus é um cara maneiro sim, sabia? Eu falei, você ama ele? Não, ele é um cara gente boa, ele andava com as prostitutas, ela falou assim, com os vagabundos, ela usava com os pilantras, Jesus era um cara legal. Aí eu falei, tá, desculpe a palavra, tá, irmã? Foi assim que ela falou. Aí eu falei, olha, posso falar algo? Você gosta de Jesus, né? Não, eu gosto, tal, tá. Sabia que esse Jesus, ele nos ensinou a perdoar? Ah, mas eu não sou Jesus. Aí eu falei, mas ele mandou perdoar. Eu falei bem assim, deixa eu te falar algo, eu fui jovem como você foi. Sabe de uma coisa? O problema não sou eu para você. Sabe que é um problema? Está aí do outro lado desse celular que está falando comigo. O problema é você mesmo, filha. Você não aprendeu a lidar com as suas frustrações. Você está terceirizando as suas dores para achar um culpado. E você precisa lidar, e você precisa aprender a lidar com isso. Eu posso lhe ajudar. Não preciso da sua ajuda não. Passar bem. Desligou. O que é rejeição? E eu conheço o contexto da família. E sei que eram problemas de rejeições, porque entendo bem um pouco do contexto familiar. Então diga, indisposição para perdoar. São frutos da rejeição. Olha só, outro ponto importante, que a rejeição ela gera como fruto ansiedade. Outro problema, baixa estima. Outro problema, raiva. Não tem aquela pessoa que tem uma raiva? Pode ver, tem problema ligado provavelmente com rejeição. Culpa, a pessoa se sente culpada, ela não se perdoa, né? Fruto da rejeição. Competição e ciúme. Não tem aquela pessoa que só vive competindo, ela não sabe ter um relacionamento legal, ela vive de competição. Problemas de atitudes defensivas. É aquela pessoa que ela é muito crítica. Conhece aquela pessoa que é extremamente crítica? Ninguém é bom, só ela. Alguém conhece? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Pessoa insegura. Conhece pessoas que são inseguras? Pessoas que criam barreira, né? Entre situações, isso aqui eu não consigo, isso aqui eu não avanço. Ela cria barreiras, né? Problema de desconfiança, aquela pessoa que é todo tempo desconfiada, já viu? Problema de rejeição, algum tipo de rejeição dentro do contexto do qual nós estamos falando. Dureza de coração, irmãos, pessoas que têm um coração duro. Irmão, releve, irmão. Não. Perdoa, irmão. Não, quem perdoa é Jesus. Problema de desesperança. A pessoa ela vive num desespero, ela nunca tem esperança para viver. Problema em relação também à pobreza. Também a rejeição vai criar um ambiente também de pobreza. Ou tem uma imagem de si de pobreza. Não, eu não posso, eu não tenho capacidade. Aquela imagem de pobreza não sai do coração dela. E para concluir aqui, a pessoa que passou por raízes de rejeição, constantemente ela tem as lembranças que voltam, lembranças de amargura, que geram indisposição para perdoar. E também, irmãos, algo que a gente sempre vê muito, a autocomiseração. A autocomiseração é aquele sentimento que a pessoa fica com pena de si mesma. E ela fala, não, é porque você não sabe a minha dor. É porque você não sentiu o que eu senti. É porque as pessoas não me entendem. Ela fica sempre se rebaixando, sabe? Para que as pessoas sintam pena dela. Já viu alguma coisa parecida com isso? Então, são alguns problemas que nós enfrentamos, queridos, sobre a rejeição. E nessa noite, falando sobre esse tema, já queria chamá-los para nós orarmos
Eu queria que você pensasse na sua vida sobre rejeição, quais são os problemas que isso gerou no seu coração, para que você hoje possa orar e dizer: Senhor, eu abro mão desse sentimento de rejeição, que tem me paralisado, que tem me feito uma pessoa insegura, que tem me feito uma pessoa que depende emocionalmente de outras pessoas para se sentir bem, principalmente da questão afetiva. Eu digo, queridos, nós precisamos, como servos de Deus, aprender a ser completos primeiramente em Deus. Porque quando eu aprendo a ser completo primeiramente em Deus, eu não vou me abalar no sentido de achar que o relacionamento é a minha salvação. Isso é bastante importante nós compreendermos isso. E aí, irmãos, se nós não formos por essa linha, com certeza vamos ter muitos problemas na nossa caminhada. Talvez, como eu falei aqui, talvez muitos foram rejeitados dentro da família, ou até hoje o seu pai e a sua mãe não aceitam você. Você já fez de tudo, mas não há um sentimento de reciprocidade, né? Com o amor que hoje você tenta demonstrar para com seus pais. Mas hoje Deus te trouxe para te curar nesse lugar, para que você possa dizer para Ele qual foi a rejeição que você passou. Às vezes, adolescentes que sofreram com certos abusos, sofreram com a fome, sofreram com a escassez, que não tiveram o amor de um pai, não tiveram o amor de uma mãe, sempre foi aquilo muito severo. Mas Deus quer te libertar hoje de toda a raiz da rejeição e abrir o teu coração para arrancar esse fruto que gerou, que talvez fez de você uma pessoa sem esperança, uma pessoa que não consegue desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você.